Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 2, e o nosso tema é Abraão, a vida de oração de um homem de fé. Irmãos, Abraão é o nosso grande exemplo de oração, um grande exemplo de fé. É chamado o pai da fé, que até mesmo no mundo islâmico é um herói, é um grande homem. Eles veem mais Abraão, vamos dizer assim, valorizam mais Abraão, a pessoa de Abraão, do que propriamente a pessoa de Jesus. Mas é interessante, aqui no nosso texto do dia, então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Jeremias 29, 12, né? Irmãos, invocar, orar, e eu vos ouvirei. Ou seja, quando nós falamos com Deus, quando nós o invocamos, quando nós oramos, claro, meus irmãos, Deus nos ouve. Deus, ele sabe aquilo que nós estamos dizendo. Porém, se Deus sabe de todas as coisas, por que que muitas vezes acontece de nós termos dificuldade de nos relacionarmos com Deus? Porque nós não oramos. Nós, hoje, no século 21, temos dificuldade de orar. Hoje, com toda essa tecnologia, WhatsApp, rede social, a pessoa passa 3 horas na rede social, mas não ora nada, não para orar nada. Não para orar nem pensamento, não fica nem 10 minutos lá olhando assim, com o olho fechado e clamando a Deus e falando com Deus, nem assim. Nem assim, só se tiver com um problema muito difícil. Mas aqui nós vemos que Abraão, o pai da fé, ele tinha amor pela presença de Deus. E é interessante que quando ele escuta a voz, sai da tua terra e da tua parentela, nós vemos, meus irmãos, que é uma voz que era conhecida de Abraão. Abraão conhecia aquela voz. Então, nós entendemos o quê? Que Abraão era um homem de oração muito antes de Deus falar para ele sair da sua terra e da sua parentela. Amém? Então, aqui no nosso texto bíblico em Gênesis 18, capítulo 18, do 23 ao 33, então chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-las também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Aqui é uma passagem onde Deus já tinha dado a resposta para Abraão, que daria um filho para Abraão ali, quando os 3 anjos passaram pela tenda de Abraão, ali onde Abraão morava, e eles estavam a caminho de Sodoma e Gomorra para destruir a cidade. Então Abraão ali, ele estava fazendo algo que nós fazemos muito pouco, que é o que? Intercedendo pelas pessoas. Porque quando a gente ora, é só eu, e nós não intercedemos por ninguém. Mas aqui Abraão, nessa passagem, ele está nos ensinando o quê? A gastarmos tempo, além da nossa oração, das nossas necessidades, em também colocar o quê? A vida das outras pessoas também na mão de Deus, como uma necessidade que Deus possa responder ou livrar as outras pessoas. A oração nos torna pacientes e longânimes. Oração é também processo. Todos nós buscamos concluir as etapas e os desafios impostos pelo nosso cotidiano com a finalidade de alcançar os objetivos da vida. É claro, meus irmãos, nós oramos para alcançarmos os nossos objetivos. Assim também, claro, como Abraão orou para que Deus pudesse dar um filho para ele, orou para que Deus pudesse dar o livramento para ele. Abraão, claro, orou. Mas aqui no 2, uma vida de oração. Abraão ficou conhecido como um homem de grande fé. Então, de que forma que veio a fé de Abraão? Porque a gente acha que Abraão estava ali, olhando para cima ali, e não tinha rede social naquela época, né? Mas ele estava ali sem fazer nada, e do nada veio uma voz ali e falou com ele, e ele nem sabia quem era Deus. Meus irmãos, ele sabia quem era Deus. Abraão era um homem de oração. Então, quando ele escuta aquela voz, ele conhecia aquela voz. Ele conhecia, ele sabia que aquela voz era a voz que ele sempre falava, que ele conversava. Então, se aquela voz falou com ele para ele fazer tal coisa, ele iria fazer porque ele era um homem de fé. Era um homem que confiava naquela voz, ou seja, a voz de Deus. Aqui na parte 3, pacientes longânimes. A vida de Abraão foi marcada por diversos momentos onde a paciência e a longanimidade foram decisivas. Imagine quantos anos separaram as promessas de Deus e a concretização delas na vida do patriarca.
principalmente na questão do filho. Abraão queria muito um filho, Abraão desejava muito um filho. Ele até diz, olha, eu vou colocar o Damasceno Eliezer na minha casa aqui, que nasceu dentro da minha casa, para poder suceder a mim, ou seja, ele vai ser a minha descendência. Mas Deus falou que não era Eliezer, era um filho dele. Aí ele teve relações com outra mulher, que a sua própria mulher deu para ele. O que aconteceu? Não foi da vontade de Deus. E aí nós vemos, meus irmãos, que ainda veio Ismael, que nós vemos hoje o mundo islâmico, como é repleto, né, que para eles Ismael que é o filho da promessa, e não Isaac. Então nós vemos o problema que deu quando Abraão, um homem de fé, tomou uma decisão errada. Claro, a Sara também ajudou muito, mas tomou a decisão errada. Porém, Abraão, mesmo com todos os seus erros que nós também cometemos erros, ele foi paciente e longânimo. O que é, meus irmãos? Paciente é difícil, e longânimo ainda mais. Abraão, meus irmãos, ficou aproximadamente 25 anos para Isaac vir a nascer. Desde a época que ele recebeu a promessa do nascimento do seu filho, até a conclusão dessa promessa, foram 25 anos. Hoje, infelizmente, a gente não tem paciência. A gente é fast food. Oh, Deus, eu preciso disso e já quer que caia na hora. E muitas vezes, a nossa paciência, a nossa longanimidade será testada nesse processo que nós temos de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus vai ser testado de que forma? Através da paciência e da longanimidade. O tópico 2, Abraão intercede em favor dos moradores de Sodoma e Gomorra, orando em favor dos perversos. Irmãos, é claríssimo que aquele povo não merecia a oração de Abraão. Irmãos, no nosso julgamento humano, é claro que aquele povo não merecia a intervenção de Deus. Aquele povo não merecia nada. Na nossa ótica humana, é assim. Na nossa visão humana, é assim. Mas quando a gente olha para Deus, o Todo-Poderoso, que morreu na cruz para nos salvar, claro, naquela época Abraão não tinha esse entendimento que nós temos hoje através da salvação. Mas nós vemos o que aqui? Que nós achamos que as pessoas não merecem, assim como nós vemos aqui, ó, no tópico 1, orando em favor do perverso. O que a gente vai orar hoje? Vai orar esse ladrão, tomara que ele vai para o inferno. Ou, de repente, Abraão poderia ter essa consciência. Esse povo, essas cidades aí, são homens perversos, são sodomitas, coisa terrível que eles fazem. Eles sacrificam crianças, eles fazem coisas terríveis. Eles têm que ir para o inferno, tomara que Deus entre com... Não, irmãos, Abraão orou para que essas pessoas pudessem ter a salvação. Mas quando não tinha um justo sequer ali, Deus destruiu a cidade. Então nós vemos que Abraão ali teve um diálogo com Deus em favor de outras pessoas. Não só em favor dele, mas em favor de outras pessoas. E muitas vezes a gente só gasta tempo em oração, ou só investe o nosso tempo na oração, em favor de nós mesmos, e não em favor das outras pessoas. Então nós vemos aqui que nós temos que orar por todos, seja por bandido, seja por ladrão, seja por os políticos, que são os maiores criminosos da nação brasileira, que sejam os políticos que são os maiores criminosos, vamos dizer assim, da nação brasileira, não todos, claro, mas na sua grande maioria, que nós vemos que eles têm poder para que as pessoas venham sair da fila dos hospitais, para que venha ter um sistema de saúde funcional, para que a criminalidade não venha ter tanta criminalidade como tem hoje, tantas e tantas coisas, meus irmãos. Mas e eles oram, orar por essas pessoas, orar para quem te faz mal. Irmãos, nós temos que orar e interceder pelas pessoas. Vivendo em meio ao pecado. A família de Abraão e de Ló, seu sobrinho, estavam vivendo em meio a cidades ímpias, porém a fé deles e certamente a comunhão que mantinham com Deus, mediante a oração, não permitiram que se contaminasse com o pecado que tão de perto os rodeavam. Ou seja, eles estavam ali, Ló estava ali, as filhas de Ló estavam ali, a mulher de Ló estava ali. Porém, nós vemos que quem decidiu ir para lá foi Ló, quando viu as campinas, nossa, encheu os olhos e foi para lá. Mas mesmo assim, Deus, vendo o coração de Ló, que não se envolvia com aquela coisa toda ali, Deus deu a oportunidade para que Ló fosse salvo.
salvo da destruição da cidade, tanto ele quanto as suas filhas. A sua mulher não foi salva por quê? Porque olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, como os irmãos conhecem. Abraão, intercessor a favor das cidades. Irmãos, nós temos dificuldade, às vezes, de interceder pela igreja a qual nós congregamos. Nós temos dificuldade de interceder pela vila onde nós residimos, pelo bairro onde nós residimos. Nós temos dificuldade, às vezes, de interceder até pela nossa família. Mas nós temos que interceder pelas pessoas. Jesus foi um grande exemplo de oração. Jesus é o nosso grande exemplo de oração. E Jesus sempre intercedia, sempre intercedendo pelas pessoas. Não importa se são criminosas, nós temos que interceder porque o evangelho é para todos. A todo aquele que no Senhor Jesus crê vai ser salvo e tem a possibilidade de ter a vida eterna. Claro, se for salvo, tem a vida eterna. Amém? Na parte 3, a oração nos protege de nos enganar a respeito da vontade de Deus. Parte 1, boa. A Bíblia nos revela que a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Quando nós oramos, meus irmãos, automaticamente, quando nós oramos, claro, de forma certa, de forma correta, procuramos dialogar com Deus de uma forma com amor, intercedendo, falando com Deus, abrindo o coração para Deus, sendo sinceros para com Deus, nós alcançamos o quê? O discernimento. Nós temos discernimento, discernir entre aquilo que é da vontade de Deus e daquilo que não é. De que forma que nós podemos saber o que é da vontade de Deus e o que não é? É quando nós sentimos paz. Quando nós sentimos paz mediante uma decisão a tomar, é que aquela decisão é a vontade de Deus. Mas não é a falsa paz, é a paz que excede todo entendimento. É aquela paz que te enche hoje, amanhã. Não é aquela paz da vantagem, mas sim a paz que Deus está. Qual é a paz, meus irmãos? É descansar em Deus. Então aqui, nós vemos que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. E de que forma que nós entendemos isso? É quando nós oramos, quando nós temos a prática da oração certa, meus irmãos. Não é orar pedindo para Deus quebrar a perna do fulano, não é orar para que Deus venha entrar, mostrar que Ele é Deus na nossa vida. Irmão, isso não é oração, meus irmãos. Oração é falar com Deus, abrir o coração, o que está sentindo. Quando nós aprendemos o grande exemplo de Abraão, que intercedeu pelas pessoas, que intercedeu pelas cidades pecaminosas e terríveis, nós vemos que isso é oração, é a nossa parte. Parte 2, agradável. A vontade de Deus é agradável, ou seja, ela gera um bem-estar a todos os que dela experimentam. É o que nós estamos falando. Sentir paz, sentir tranquilidade, descansar em Deus. Tem que ser o nosso alvo. Tem que ser o nosso alvo que de aquilo que é da vontade de Deus é agradável. A bênção de Deus as bênçãos de Deus enriquece e não acrescenta dores, ou seja, a bênção de Deus vem sempre para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos ajudar, e a bênção de Deus não vem para nos prejudicar. Então nós temos que entender e discernir aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? E a nossa conclusão. Nesta lição aprendemos que a oração deve ser uma constante em nossa vida. A oração como estilo de vida é o segredo para uma caminhada vitoriosa nos dias atuais. Através da oração, alcançaremos a paciência e a longanimidade tão necessária em tempos tão difíceis. Assim como nos dias de Abraão, os desafios de Sodoma e Gomorra assolam a humanidade, mas, guiados pelo Espírito, venceremos sempre. Busquemos em uma vida de constante oração a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar ou se inscrever. E que Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo. Fique na paz. Deus abençoe.